Bom dia, pessoal. Estamos gravando aqui mais uma leitura do Evangelho de João, capítulo 5, do 19 em diante. Aqui fala sobre o discurso sobre a obra do Filho. Então, prestem atenção, pessoal, que eu vou ler e que essa leitura chegue no coração de vocês, para que a gente junto possa decodificá-la. Com a ajuda de Deus, faremos a leitura. Retomando a palavra, Yeshua lhe disse: em verdade, vos digo. O filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo o que este faz, o filho o faz igualmente. Então veja bem aqui, pessoas. Aqui nós já estamos começando com como? Jesus está falando para seus discípulos a relação dele com o pai, que não tem contrariedade nenhuma da postura dele com a postura do pai. Ou seja, ele está em consonância com o pai. Já começa desde o início a concordância, a consonância entre o filho, que é Yeshua, e o pai, que é Yod Revoré. Tá? E aqui ele segue dizendo: o filho o faz igualmente, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vos admireis. Como o pai ressuscita os mortos e o faz viver, também o filho dá a vida a quem quer, porque o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho como honraram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Então veja bem aqui, amigos. Aqui, preste bem atenção. Aqui é o que eu já tenho dito em alguns outros vídeos, porque eu sempre faço um pouco do resgate ao que foi dito antes, para que as coisas tenham uma continuidade. Aqui, então, o mestre deixa claro para seus discípulos que ele está de acordo com o pai em tudo. Que ele não veio para contrariar o pai em nada, e que o pai o ama tanto que faz o filho conhecer todo o poder que tem o pai, toda a glória que o pai possui, né? Levando em consideração que ele veio do céu, mas está no mundo como um homem. Então, ele estava sujeito a muitas coisas que nós estamos sujeitos também. E aqui ele diz aquilo que a gente tinha dito em outras palavras, mas vem a ser o mesmo encontro. Quando nós entendemos o mestre, e quando nós entendemos o pai, quando nós entendemos que o pai não veio para desconsiderar tudo que o pai estipulou, mas que o mestre veio, o Yeshua, veio como filho para fazer tudo aquilo que estava em consonância com o pai, a gente acorda para a realidade. Então, aquele que alcança esse entendimento e que busca a entender a vontade do mestre porque sabe que está obedecendo ao pai e que aceita o mestre porque sabe que foi o pai que enviou, essa pessoa ela já não está mais voltada para a morte. A partir daquele momento, ela alcançou um padrão moral, espiritual, que com certeza, na minha ignorância, ou na minha tese, eu posso dizer assim, ó, tá, então o judeu acredita em reencarnação, beleza. Então, quem sabe, aquele que aceitasse Jesus e que alcançasse o padrão dele, não conheceria mais a morte, mas passou da morte para a vida, ou seja, já está só na vida, que a vida não é essa. A vida verdadeira, lembra que o mestre disse que a vida verdadeira não é essa, a vida verdadeira é a vida antes daqui? Então, quando essa pessoa alcança esse padrão de Cristo, na verdade ela está aqui, mas ela já passou para a vida. Ela já aqui mesmo, né? Nessa subvida, vamos dizer assim, onde a gente está preso no corpo físico, a gente já está consciente da vida eterna. Então, a gente já está na vida eterna, tá? Não tem quem nos julgue. Mesmo que Jesus seja juiz e vá fazer juízo um dia, nós não seremos julgados. Porque nós estaremos em consonância com o Filho. E estando em consonância com o Filho, estamos em consonância com o Pai. Ele disse, né? Se conheceres a mim, conhecereis a meu Pai. Então deixa claro que ele não veio dizer, ó, não é mais para santificar o sábado. Agora você tem que santificar o domingo. Ele não veio fazer isso. Ele veio fazer tudo aquilo que era para ser feito e ensinar tudo aquilo que o Pai ensinou. Então,
Aí tá as diferenças que a gente vai ver ao longo do nosso estudo, na qual as consequências são tudo que a gente tem visto hoje. Porque ao passo que a pessoa vai desobedecendo o pai, vai desobedecendo o filho, ele vai se afastando do pai e do filho. É que nem um filho, né? Um filho secular, né? Se o filho começa a se afastar do pai, se afastar da mãe, se afastar de entender a vontade da mãe, a vontade do pai como seus progenitores, vai chegar uma hora que o filho vai se afastar dos pais e vai gerar problema para os pais. Ele vai ter que ser julgado pelos pais e às vezes ele vai ter que cair no juízo do relho, né? Porque ele está rebelde. Então assim, ó, eu tô parafraseando para ficar mais claro para entender. Então vamos ver aqui, ó. A pessoa se hoje você que está ouvindo esse vídeo, se você que está ouvindo esse áudio, você crê nessas palavras que eu tenho lhe falado, por acreditar em que eu estou falando daquilo que Jesus falou e resgatando no seu coração o que Jesus anunciou, e se você crê nessas palavras que eu tenho falado a respeito de Jesus, assim como Jesus um dia falou a respeito de seu pai, você já passará desta situação que você se encontra hoje para a vida. Se você morrer amanhã, você estará vivo. Você não estará na vida eterna. Você, sabe, só esperando o juízo para ser absolvido e ser levado com Deus, para onde está sendo preparado, né? No seu devido tempo nós vamos conhecer esse lugar. Então diz assim, ó. E aqui ele segue dizendo: em verdade eu vos digo, vem a hora, ou seja, vem a hora, virá, ele está falando do que vai vir. Vem a hora. E é agora. Então, assim, ó, por que é agora? Vem a hora, mas é agora. Porque ele já está falando naquele momento. Então, no momento que ele já está falando, as pessoas já eram para compreender. Entender assim, ó, pô, tudo bem, ele está me falando hoje o que vai vir amanhã, mas eu já compreendo o que vai vir amanhã. Então, eu já vivo hoje na esperança convicta do amanhã. Ou seja, do que o amanhã foi dito para acontecer, irá acontecer. Não hoje, mas hoje eu concebo isso em mim. Hoje eu acolho isso em mim, e é só questão de dias, de tempos, de anos, de séculos, de milhares de anos. Bom, aí é Deus, o tempo é de Deus, entendeu? Mas essa é a maneira de nós entendermos a mensagem do Mestre. E aqui ele segue dizendo: chega a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Então aqui tem uma coisa assim, ó. Aqui tem uma coisa que a gente fica meio, parece que fora de contexto, tá? Lembra que eu falo do Filho do Homem, quando Jesus se refere muito ao Filho do Homem. E ele se refere ao Filho do Homem na terceira pessoa como se fosse ele mesmo. Eu não entendo que seja ele mesmo quando ele fala do Filho do Homem. Eu não entendo. E a gente sabe que a Bíblia ela foi muito, né, as interpretações, tanto que a gente deve, bom mesmo a gente poder estudar o original para entender que a parte do original lá, quanto mais perto do original, mais entendimento a gente tem do que foi traduzido, porque a tradução, ela foi traduzida, mas, né, é diferente do que tu entender o original, tá? Mas tudo bem. Aqui ele fala o quê? O que ele está dizendo? Em verdade eu vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto. Por que ele diz não vos admireis com isso? Ou seja, não os escandalizais com isso. É como se Jesus estivesse falando aqui do Filho do Homem. Mas aqui parece que ele está falando do Filho do Homem, mas aqui ele está se referindo a ele mesmo. É uma coisa que, para mim, soa um pouco confuso. Porque eu entendo que em vários momentos das Escrituras, Jesus fala do Filho do Homem na terceira pessoa, não sendo se dirigindo a ele. Não tem lógica dele se dirigir a ele mesmo na terceira pessoa. Deus não é Deus de confusão. Então alguém interpretou, manipulou a interpretação, mas só que o Espírito Santo, na qual deu a inspiração verdadeira e original, ele está aqui agora. E é ele que vai fazer nós compreendermos as partes sutis do Evangelho, na qual foram deixadas de fora ou foram acrescentadas. E lembra que Jesus alertou aquele que acrescenta ou tira do Evangelho? E a gente sabe que muito foi tirado do Evangelho. Muito. Tá? A igreja romana, tanto que a igreja romana, aí tu diz assim, mas tá condenando. Não, eu não estou condenando porque juiz eu não sou. Tá? Mas a gente tem que entender com a inteligência que Deus nos deu. A igreja, que está aí no império dela há 2000 anos sobre a face da terra, ela é incoerente no sentido do quê?
Ela senta em tesouros, em grandes riquezas, coisa que Jesus disse que não era para acumular. Ela constrói catedrais maravilhosas, lindas e magníficas, que são de fato, mas ao mesmo tempo, ele não deu bola para o templo de Jerusalém. Tá? E a igreja alterou, na sua tradução, o dia santo para domingo, tanto é que está no catecismo da igreja, que é um dia santo domingo, sendo que o dia santo está aqui, ó, comprovando, o dia santo é sábado, porque Jesus nunca alteraria o que o Pai estipulou, porque aqui ele está dizendo que eu e o Pai somos um, que eu estou em consonância com meu Pai. Tá? Quem conhece o Pai conhece a mim, quem conhece a mim conhece o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, assim, ó, não tem lógica, não foi Jesus que alterou o dia de sábado para domingo, só porque ele nasceu no domingo, tá? Porque ressuscitou no domingo, não tem lógica. Ele também santificou o sábado. Ele também guardou o sábado como o 7º dia do mandamento. Tá? E não devemos esquecer que mandamento é mandamento perpétuo. Não é a mesma coisa que a lei mosaica. As pessoas fazem muita confusão da lei de Moisés com os mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus diz, não matarás. Mas na lei mosaica, Moisés mandou matar. Na lei mosaica, ela se difere em vários aspectos. É o 7º dia. Aí a igreja romana, em nome de Cristo, que se diz representante de Cristo na terra, diz o quê? Diz que o dia santo de descanso, de festa, é domingo. Não, não é. Nem o dia de Jesus é domingo. Porque Jesus não veio para glorificar a si mesmo. Ele não deu de si mesmo. Ele não disse, ó, esse é meu dia. Glorifiquem a mim. Não. Quem glorificou o Mestre, está dizendo aqui, foi o Pai. Através das obras que o Pai realizou em favor das orações dele, em favor dos necessitados. Quando Jesus vinha e punha a mão no doente, Deus operava o milagre para honrar o Filho. Ele fazia um favor ao necessitado para honrar ao Filho dele. Para que as pessoas entendessem, ó, esse é meu filho, porque só um homem sendo filho de Deus tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, tem poder sobre as doenças, tem poder sobre as águas, sobre as tempestades, sobre os ventos, sobre os mares. Você consegue compreender a dimensão das Escrituras, o que a gente tem que começar a perceber de forma muito sucinta, mas ao mesmo tempo de forma com intrepidez, com coragem e com convicção. Porque as coisas estão claras. O que não está claro é a interpretação. O que não estão claras são as traduções que vieram sendo meio que alteradas ali e aquilo foi perpetuado. Mas hoje é chegado o dia de quê? E é agora, Jesus já tinha dito, já era naquele tempo. Só que agora está chegando a hora da restauração de todas as coisas, a hora da memória da memória do povo inteiro, do mundo inteiro ser invocada, de tudo que o Mestre Jesus falou, de tudo que ele ensinou, e que se esqueceu ao longo do tempo, ao longo das eras, tá? Porque hoje nós vimos catedrais tapadas no ouro, vimos vigários de Cristo tapados no melhor pano, no melhor linho, nós vimos tudo aquilo que eu citei agora há pouco, mas e o reino de Deus, que foi o que Jesus anunciou? Cadê? O reino de Deus. Na verdade, ele ainda está como já estava no tempo de Jesus, porque naquele tempo ele já estava falando dessas coisas, a pessoa já era para ter compreendido e aplicado, mas ninguém aplicou, porque começaram a se distanciar dos ensinamentos do Mestre, começaram a se distanciar daquilo que era genuíno. E conforme eles se distanciaram daquilo que era genuíno, as consequências desses atos vieram à tona. É guerra, é fome, é miséria, é filho contra pai, pai contra filho, é destruição da terra, destruição do solo, destruição das águas, destruição dos animais, a corrupção humana, os homicídios, os assassínios, as transgressões, a corrupção, a corruptibilidade, enfim, tudo aquilo que o distanciamento do que era genuíno gera e vem gerando até o dia que é agora, porque está chegando a hora, é o que eu tenho dito, está chegando a hora de todas essas coisas serem decodificadas e caírem por terra, aí vai se cumprir o que está escrito. E ele derrubará os poderosos. Quem é que vai derrubar os poderosos? Vai ser o Filho do Homem, que Jesus disse que viria em nome dele, porque o Pai o enviaria. Quem é esse Filho do Homem? Só Deus sabe. Mas ele é alguém que
será ungido, como eu tenho dito para vocês, como Jesus também foi ungido. Só que Jesus foi ungido para uma missão. A missão de anunciar a vinda do reino, a missão de anunciar o futuro, o reino que viria no futuro, anunciar todas essas coisas que eu estou lendo aqui, tá? Tu entende? Jesus foi ungido e Yeshua foi ungido para isso, para anunciar a verdade da vinda do reino de Deus e do seu ungido. Mas quando este ungido vier, que no caso os judeus reconhecerão ele, porque ele venceu o mesmo que Jesus anunciou, o Filho do Homem é o mesmo Messias que os judeus estão esperando agora. Então ele se revela em nome de Jesus e o povo se converte a Jesus, entende? Pá, cara, como é que nós fizemos essa cagada? Como é que nós matamos Jesus na cruz, um dos nossos? Nós era para ter ouvido Yeshua, ele era um grande rabino e nós o matamos. E aí eles vão se arrepender, vai bater o joelhinho ali, ó, vão se ajoelhar, vão bater o joelhinho, os poderosos vão ser derrubados, porque o reino está ressurgindo. Os valores do reino de Deus irão se levantar, o levante do reino de Deus irá sucumbir todo esse governo. E isso vai se dar por 1000 anos. Isso vai se dar por 1000 anos. Então vem o ungido agora, que é o Filho do Homem, ao qual Jesus falou. É o mesmo, esse Filho do Homem, ao qual Jesus falou, é o mesmo que os judeus vão reconhecer como Messias. Esse cara vai ser ungido também, como Jesus foi. Só que Jesus para anunciar a verdade. Esse ungido para revelar toda a verdade. Toda. Ah, mas como assim que esse cara vai revelar toda a verdade para mim se eu já conheço a verdade? Não, tu conhece a verdade que Jesus anunciou. Esse que vai vir agora fará tu compreender toda a verdade que Jesus anunciou, fará você compreender tudo que o Pai também ensinou e desconsideraram, porque não conheceram Jesus, porque se tivesse conhecido a Jesus, eles teriam considerado aquilo que o Pai ensinou, que o Pai tratou. Então, como não consideraram o Pai e não reconheceram Jesus, por não conhecendo Jesus, não reconheceram o Pai, ou seja, a vontade do Pai, todos esses 2000 anos que passaram depois, viveu-se sem entender também, né? Toda a verdade, a não ser a verdade que o reino viria. Mas agora esse ungido vem, e aí as pessoas começam assim, bah, nós matamos Jesus, um dos nossos, nós era para ter ouvido o cara. Tá, tudo bem, ele foi ungido, filho de Deus, gerado de Deus, beleza. Mas ele também foi profeta quando anunciou a vinda do Filho do Homem, e esse Filho do Homem é o nosso Messias. Mas nós não precisávamos ter matado Yeshua, o Messias, filho de Deus, gerado de Deus. Nós não precisávamos. Porque nós judeus estamos esperando o Messias que vai ser filho de homem e filho de mulher, como Jesus disse, ele é filho de homem. Nós não precisávamos ter matado o filho de Deus verdadeiro. Nós não precisávamos. Porque ele era geralmente o filho do Deus verdadeiro. Tanto que ele perguntou para Pedro, lembra? Quando ele disse assim, tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro, que era o mais burro da turma, o mais ignorantão da turma, o mais durão, velhão, mais coroa, disse, tu és Yeshua Nazareno, o filho do Deus vivo. E aí ele disse, ó, bendito és tu, Pedro, que não foi nem o sangue, ou seja, nem a carne, nem o entendimento humano que te revelou a meu respeito, mas foi o próprio Espírito de Deus que fez tu entender que eu sou filho de Deus e não filho de homem. Aí, tá entendendo? Porque o filho de homem a qual ele falava é distinto, é o filho de homem, é filho de um homem com uma mulher, são descendentes de Adão. Mas por que Deus vai permitir que um filho de Adão, um filho de homem, um filho de Adão e um filho de Eva ressurja para ser ungido? Para mostrar que a criação dele sempre ela foi perfeita. Mas a liberdade que nos foi dada, que foi mal usada. Porque nos foi dada uma liberdade que Deus nos deu por nos amar tanto, e nós pegamos essa liberdade e fizemos mau uso dela. Ou seja, quando Deus nos colocou no meio de tudo que nós precisava e diz, ó, tens todas essas coisas aqui para tu fazer, mas aquilo lá não é para tu fazer. E nós fomos lá e fizemos, nós usamos o nosso livre-arbítrio para desobedecê-lo, ou seja, para agir de forma imperfeita. Por isso que alguns testemunhas de Jeová, alguns irmãos testemunhas, dizem que Adão era perfeito, e eu um dia disse pro irmão Mauro, esposo da Bel, eu disse, Mauro, não, ele não é perfeito. Não sei se foi pro Mauro ou se foi pro Fernando, não me lembro. Mas eu disse, não, Adão não foi perfeito, porque se Adão tivesse sido perfeito, ele teria usado o livre-arbítrio que ele tinha para, em vez de desobedecer a Deus, ele usaria para obedecê-lo. Tá entendendo? Mas Jesus não. Jesus, a Bíblia nos diz que obedeceu a Deus em tudo. Então, por isso que eu digo que quem conhece ao Pai, quem conhece ao Filho,
automaticamente conhece ao Pai. Então, se eu conheço o Filho, eu não posso mudar o meu dia de Shabá para domingo. Eu não posso acumular fortunas em detrimento da pobreza de outros. Eu não posso pegar recursos que poderiam estar ajudando vidas para construir grandes catedrais e grandes templos que o tempo derrubará. Então, quem conhece o Mestre Yeshua, automaticamente obedece ao Pai. Então, aqui ele segue dizendo. Não vos admireis com isso, porque vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, tá? Para uma ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, tu viu aqui como tudo que eu falei há pouco para vocês está confirmado aqui nas Escrituras? Então, como uma coisa, como o Espírito que fala em mim tem que testemunhar do que está escrito? Então, aqui está dito assim também, ó. Se eu der testemunho de mim, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro. O testemunho que presta de mim. Então, aqui, ó, ele está falando do Pai. Mas também pode estar falando desse cara que é o que vai vir agora. Tá entendendo? Por isso que lá em João, aqui em João, ele diz que quando ele vier, ele virá em meu nome. Quem que vai vir? Quem que virá? Yeshua diz que o Pai, Yod Revoré, enviará em nome dele próprio, Yeshua, o outro Consolador, que dá testemunho do próprio Jesus. Então, olha só, vamos mais adiante, isso aí vai mais adiante. Mais adiante vocês vão ver isso aí, mas já estou dando uma palhinha. E aqui diz assim, ó, vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejam salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar, por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai me enviou, dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e suas palavras não permanecem em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então, olha aqui, ó. Jesus já aproveita naquele momento para dizer assim, ó, eu não preciso de testemunho de homem nenhum, embora um dia o Pai vai enviar em meu nome alguém. Porque quem dá testemunho de mim é o Pai. Por quê? Porque eu, por estar em consonância com o Pai, quando eu boto a mão sobre um doente, o Pai cura ele, para honrar a mim. Quando eu dou uma ordem para Lázaro, Lázaro sai, e Lázaro sai, Deus faz aquele milagre acontecer para honrar a mim, para que as pessoas ao redor que veem aquela obra, aquele sinal, entendam que realmente ele vem da parte de Deus e ele é gerado de Deus. Mas ele diz, ó, eu não preciso de testemunho de homem como João precisou, mas não preciso nem do testemunho de João, porque quem testemunha a meu respeito é o Pai, é o próprio Pai, mas tudo bem se João testemunha de mim. E tudo bem que chegará um dia em que o Pai enviará outro em meu nome. Beleza. A minha parte eu estou fazendo. E eu estou conseguindo ter êxito. Tá? Por que Jesus tinha êxito? Porque ele estava em consonância com o Pai. E por que aqui ele diz assim, ó. Também o Pai me enviou, dá testemunho de mim, jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Ou seja, sabe por que muitos não aceitaram Jesus? Porque não conheceram o Pai. Porque se eles tivessem guardado a mensagem do Pai, que foi dada através de Moisés, eles entenderiam quem era Jesus, porque Moisés também falou de Jesus. Assim como Isaías também falou de Jesus e falou do outro Consolador. Mas Moisés falou de Jesus. E tá entendendo? Então, por que eles não entenderam Jesus, não conheceram Jesus? Porque eles não conheceram o Pai. Mas aí, quando eles conhecerem Jesus, agora, aqueles que se arrependerem, aqueles que conhecerem Jesus, terão a possibilidade de conhecer o Pai. Entendeu? Automaticamente vai conhecer o Pai. Não que Jesus seja o mesmo Pai, mas é porque Jesus está em consonância com o Pai, ele está em acordo com o Pai. Vós perscrutais as Escrituras. Vós estudais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu vos conheço.
Não tendes vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolhestes. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolherias. Então olha só que palavra poderosa que o Mestre Jesus está dizendo aqui, quando ele se refere, diz assim, ó, vós que eu estou falando, seja os discípulos dele, alguns dos discípulos dele, não querem vir a mim porque não querem ter vida, vocês querem viver do jeito que vocês quiserem. Vocês querem, né, não querem renunciar a si mesmo por mim. Tranquilo. Beleza? Né? Mas saibam que vocês não estão vindo até mim porque vocês não querem. Porque eu não estou vindo em nome de mim mesmo ou em nome de outra pessoa igual a mim. Eu estou sendo enviado pelo Pai. Eu estou sendo enviado pelo Pai. É o Pai que me enviou. É Ele que dá testemunho de mim. É Ele que honra as minhas orações, os meus apelos. Quando Ele passa no meio do povo e opera curas, sinais e prodígios. É Ele que dá testemunho de mim. Vocês deveriam acreditar em mim por isso. É o que Jesus estava dizendo para eles. Mas ele segue dizendo assim, ó. Mas eu vos conheço o coração. Eu sei que vocês estão apegados muito ainda às politicagens, estão muito apegados aos benefícios, assim, ó, como é que se diz? Ai, me fugiu a palavra, perdão. Mas aos privilégios religiosos, políticos. Eu sei que vocês não estão firmes ainda para entender toda a verdade, mas a verdade que eu tenho que falar, eu já estou falando. E quem está me honrando para que vocês acreditem nela é o Pai. Não é nenhum homem qualquer. Não é, tá? E aqui ele segue dizendo, ó. Eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Tá? Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Né? E se alguém viesse em seu próprio nome, vós acolherias. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. Aqui ele estava se referindo a quem? Aos religiosos, cara, que buscam glória. Tu pode ver, ó, nesses templos religiosos aí, onde não estão pregando o evangelho do reino, onde estão inventando doutrinas de dízimos, doutrinas de construções, doutrinas de prédios, doutrinas de catedrais, doutrinas de dízimos, doutrinas de ofertas exorbitantes. Esses caras, o que eles fazem? Eles se glorificam a eles mesmos. Eles dão o primeiro lugar nas sinagogas, eles ficam ali, não, vem pra cá, vem para, senta aqui com nós. Ficam naquela panelinha ali, naquele miolinho ali, sabe? Sabe, como se fosse mais do que alguém. O próprio mestre disse, se vocês querem ser maior no reino de Deus, se façam menores. Quanto mais menores vocês se fizerem perante os homens, maior sereis reconhecidos pelo Pai que está no céu. Então, entendeu? Então é isso, eles queriam a glória dos homens, eles não queriam fazer a vontade do Pai. Eles queriam glória, privilégios, eles queriam esse tipo de coisa. E aqui ele segue dizendo assim, ó. A glória que vem do Deus único. Ó, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador. Haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como acreditareis em minhas palavras? Olha bem, o próprio Jesus que tem o poder de julgar diz para eles, olha, nem é eu que julgo vocês, nem é eu que estou julgando vocês, do que eu estou falando aqui agora. É o próprio Moisés que vocês defendem na lei mosaica de vocês. É o próprio Moisés que falou de mim. E vocês não estão acreditando em mim, portanto, nem acreditaram e nem entenderam Moisés, por isso ele mesmo vos julga. Ou seja, ele mesmo, se pudesse dizer para vocês, ó, vocês estão fora, vocês não entenderam nada do que eu falei, portanto, vocês não estão conhecendo esse cara aí, ó, que é o Yeshua. Porque eu falei dele, vocês não estão conhecendo ele, então vocês não me conheceram. É o que Moisés diria para eles. Então é isso. Mas se não credes em seus escritos, como creis em minhas palavras? Então, se eles não acreditaram nos escritos de Moisés, que falava a respeito de tudo que estava acontecendo naquela época dele, como eles iam crer nele, em Jesus, nas palavras dele? Entendeu? Se eles eram da lei, se eles eram da escrita, se eles eram das escribas. Então é isso, meus irmãos queridos. Preparem-se para o reino, fiquem cientes, curtem, compartilhem. Se você chegou até o final desse vídeo, curta e compartilha. Comenta, bota o sinal de mais, de menos, de vírgula, de ponto, não importa, mas comente alguma coisa. E agora eu vou tentar já nesse segundo vídeo também colocar a tarjeta do Pix ali. Se vocês quiserem ajudar, ajudem, não tenham medo.
Não, lembrem que é um propósito que a gente está fazendo de ajudarem a esse canal a crescer, a melhorar um pouco mais os equipamentos e as coisas e as obras, que depois eu vou mostrar para vocês ali o prédio, né? Porque eu quero ver se eu faço ali um estúdio, alguma coisa bem legal, até para receber outras pessoas e tal, para a gente poder crescer cada vez mais no conhecimento. E esse valor, assim, ó, são centavos, viu? Como eu dei um exemplo meu agora, a gente fez um Pix, a gente não fez uma parte assim, a gente fez o Pix ali e tal, e eu já mandei alguns centavos que eu tinha. Eu já mandei aqueles centavinhos. A Betina também mandou alguma coisa também. E é aquilo ali que a gente não pesa no nosso coração. Mas a gente somando tudo aquilo ali, a gente vai poder chegar a alguma coisa. Então nós já temos alguma coisa ali, alguma receitinha a gente já tá destinado ali. E a gente pede ajuda de vocês. Curtem, compartilhem. E eu gostaria muito de poder ver, receber, né, vocês colocarem uma observação ali que é do projeto ali, né? Para saber que é do projeto, tá? Bota uma observação ali, Exu falou ali, alguma coisa que eu sei que é do canal. Até nós temos um oficial mesmo direitinho. Mas a gente vai passando passo a passo para vocês ficarem inteirados, para que vocês fiquem confortáveis e se sintam confortáveis e que as coisas possam fluir naturalmente. Então peço que curtem, compartilhem com alguém que vocês acham que precisaria ouvir esse vídeo, tá? E é isso aí. Eu desejo no meu coração que abençoe esse dia de vocês, que Deus se estenda o coração de vocês, conforte, traga paz, traga harmonia, traga saúde, e que o propósito de vocês, na hora de vocês mandarem ali seus centavos, vocês possam ser alcançados. Eu já peço desde agora. Seja uma situação financeira, seja uma causa jurídica, seja alguma coisa que vocês precisem de que Deus se revele para vocês. Façam esse propósito. E eu tenho certeza que Deus vai responder, que Deus vai abençoar. Porque eu acredito que Deus está nesse negócio, tá? Muito obrigado. Valeu.